Os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela porque eles precisam disso para se preparar para um conflito aberto contra os iranianos. Atenção, mundo! Segundo Daniel Lopes, haveria um motivo oculto por trás da retórica de Trump contra a Venezuela, e isso estaria ligado a interesses estratégicos que vão muito além da política. Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, porque entender esse xadrez internacional pode mudar sua visão sobre o que está acontecendo agora. Deixe seu valeu no valor que você puder para fortalecer o canal. Os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela porque eles precisam disso para se preparar para um conflito aberto contra os iranianos. Tá? Por quê, Daniel? Porque os iranianos exportam 25% do petróleo global. E esse petróleo ali sai do Golfo Pérsico e vai para o Mar da Arábia, passa ali pelos estreitos de Bab el-Mandeb eh, até chegar ali ao. Esqueci o nome do estreito ali, para poder acessar o Mar Mediterrâneo. Ou seja, 25%. Canal do Suez. Passa pelo Canal do Suez, chega até o Mar Mediterrâneo passa ali pelo Estreito de Gibraltar e vai para o Oceano Atlântico. 25% do petróleo passa por ali, tá? Só que para esse petróleo conseguir sair do Golfo Pérsico e chegar ao Mar da Arábia, ele tem que passar pelo Estreito de Hormuz. E os iranianos já falaram: se nos atacarem, nós fechamos o Estreito de Hormuz e ninguém mais recebe nosso petróleo. Meus irmãos, se os iranianos fechassem o Estreito de Hormuz, isso aí teria consequências catastróficas para o planeta Terra, tá? Você quer ter uma ideia, tá? A grande pergunta é: se os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz, é, no pior cenário, worst case cenário, o que aconteceria, tá? Só para a gente especular aqui por que os americanos precisam da Venezuela. Estreito de Hormuz, meus amigos, é por onde passa ali cerca de 20% do petróleo mundial, tá? Como é que eles poderiam fechar? Fechar com minas navais, mísseis antinavio e drones, barcos rápidos e cibernéticos, ok? No pior caso, eles poderiam manter esse bloqueio entre 1 e 4 semanas após uma resposta militar internacional forçar os iranianos a recuar. Fechar o Estreito de Hormuz violaria a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que garante a passagem, né, de trânsito nos estreitos internacionais, mas o Irã, que é parte dessa convenção, poderia alegar segurança nacional. Quais seriam os impactos econômicos, tá? Petróleo Brent sobe para $200 o barril, tá? Gasolina nos Estados Unidos entre $5 e $6 o galão. No Brasil, etanol e diesel aumentando 30% a 50%, elevando a inflação até 2%. Mercado financeiro poderia ter ali pânico na bolsa, perda de até 150 bilhões no único dia. Bancos centrais sobem juros, encarecendo hipoteca e empréstimo. No Brasil, a Selic aumentaria mais 1 ou 2 pontos. Escassez de alimento, porque fertilizante depende do petróleo também, levando à escassez de comida em países como Índia e Paquistão. Inflação de combustível impulsionaria os preços de transporte e alimento, PIB caindo entre 0,5% e 1% no ano de 2026. Tá certo? É por isso que estão correndo com os oleodutos como o de Abu Dhabi, né? E também os americanos estão correndo para conseguir assumir o controle total do petróleo venezuelano. Então, voltando aqui, os Estados Unidos querem petróleo da Venezuela, que é a maior reserva do planeta, para se preparar para um conflito com os iranianos. Só que, presta muita atenção que aqui está o detalhe. Para justificar um conflito aberto contra os venezuelanos, para assumir o controle do petróleo venezuelano e garantir que os Estados Unidos não iam ficar na pindaíba sem o petróleo iraniano, para justificar um conflito aberto com os venezuelanos, os Estados Unidos devem
não apenas usar o argumento de que os venezuelanos estão sendo comandados por grupos que comercializam substâncias ilícitas e que as substâncias ilícitas são enviadas para os Estados Unidos e acabam tirando a vida de milhões de americanos. Existe algo além. Por que que existe algo além? E aí que entra um fato catalisador neste final de semana. Ou na semana passada, melhor dizendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ficou sabendo que um cara lá dos barbudos do Oriente, dentro dos Estados Unidos, ele eliminou 2 pessoas da Guarda Nacional Norte-Americana que estavam na frente da Casa Branca? Você ficou sabendo disso, meus amigos? Tá? Você ficou sabendo disso? Sim ou não? Se você ficou sabendo, coloca 1. Se você não ficou sabendo, coloca 2. Deixa eu ver aí o quanto você tá ligado aí nessas notícias, tá? Ó, a galera tá falando que sim, ó, o Mauro aí, a Suzy, né, Meg Dias, tá todo mundo falando sim, tá? A Jennifer Brito falou que não, mas o Marcelo falou que sim, Mauro falou que sim, Flower falou que sim, Marta Iglesias falou que sim, tá? Sou Márcio Salles falou que sim, André Castro também. Obrigado a todos que responderam. Aquilo ali, meus amigos, esse cara dos barbudos do Oriente, que dentro dos Estados Unidos eliminou 2 pessoas da Guarda Nacional, isso foi o ponto do catalisador. Por quê? Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma informação, de que quem estava ajudando esse pessoal dos barbudos do Oriente a entrar nos Estados Unidos eram exatamente quem? Os venezuelanos. E por que eu estou te falando isso? Porque isso começou a circular um bom tempo atrás, tá? Presta atenção na informação que eu vou te dar agora para a gente conectar os pontos. Um ex-funcionário de alto escalão venezuelano, eu te dou até o nome dele, Vladimir Medrano Rendifo, ele afirmou em 2017 que cerca de 10.000 passaportes e documentos foram emitidos de forma não legal a cidadãos sírios, iranianos e de outros países do Oriente Médio em apenas um ano, principalmente por meio do consulado venezuelano em Damasco, na Síria. Esses documentos eram legítimos, mas concedidos a não venezuelanos, permitindo viagens globais sem rastreamento fácil. E dessa forma, meus amigos, então, relatórios de inteligência de 2013, citados em audiências do Congresso dos Estados Unidos, indicam que pelo menos 173 indivíduos do Oriente Médio, incluindo com ligações com o Raiz Bolado, receberam passaportes e identidades venezuelanas entre 2008 e 2012. Um documento confidencial obtido pela CNN em 2017 ligou pessoas diretamente a essa rede. O Departamento dos Estados Unidos já alertou que documentos venezuelanos são extremamente fáceis de obter por pessoas não autorizadas. Audiências na Câmara dos Estados Unidos em 2011 e 2013, testemunhos destacaram como os venezuelanos estavam facilitando a entrada de operativos do Oriente Médio nas Américas, incluindo financiamento de grupos de filmes de terror por meio de dinheiros que eles estavam lavando ali na máquina de lavar e comércio de substância ilícita. Isso gerou sanções norte-americanas contra vários grupos por conexões com o Raiz Bolado. Ou seja, os caras provavelmente vão dizer para o mundo que esse cara lá do Oriente, que eliminou as 2 pessoas da Guarda Nacional Americana em Washington, só conseguiram entrar nos Estados Unidos por 2 motivos. Primeiro, porque o presidente Biden deixou todo mundo entrar sem qualquer avaliação. E segundo, eles vão dizer que esse cara barbudo do Oriente que fez isso nos Estados Unidos, ele entrou nos Estados Unidos com um passaporte venezuelano. Isso justificaria uma nova guerra contra os barbudos do Oriente, dessa vez com a participação direta dos venezuelanos, ok? Então, meus queridos, a questão da Venezuela, presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Eu tô um pouquinho triste aqui, porque a gente tá com 10.143 pessoas assistindo ao vivo e só 7.500 likes. Ainda tem 2.500 pessoas que não deram like, tá? Tô um pouquinho triste porque combinado não sai caro, a gente combinou, tá bom? Mas vamos lá.
Vou contar com a colaboração de vocês para continuar dando like, lembrando que o like é o dedinho que fica embaixo do vídeo. Vamos lá então. Essa encrenca toda dos Estados Unidos com a Venezuela, a eliminação de 2 membros da Guarda Nacional e essas disputas vitais de meio de mandato lá nos Estados Unidos que serão cruciais para a sobrevivência do presidente Donald no poder, tudo isso está diretamente relacionado com o ano de 2026 e com o Brasil, ok? A estratégia do presidente Donald é bem complexa, mas essa estratégia envolve uma atualização do cenário da crise de 29. Parece que assim como houve uma grande crise em 1929, haverá uma grande crise em 2029. Mas essa crise de 2029, ela vai começar a estabelecer as bases em 2026. E tudo indica, portanto, que 2026 será o último ano para se preparar e o Brasil vai desempenhar um papel vital nisso. Do contrário, o presidente Donald não teria feito uma reunião muito importante com o presidente brasileiro, ok? Então, meus amigos, isso que nós estamos vendo acontecer faz parte de um plano. E esse plano envolve algumas etapas. E essas etapas, elas são muito claras para você entender como eles irão ferrar com o planeta Terra. Para isso, meus amigos, eu quero dizer para você e reforçar para você que 2026, portanto, é o último ano para se preparar. A gente está aqui abertamente para todos vocês, trazendo uma série de aulas específicas sobre esse tema, 2026, o último ano para se preparar. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Nos próximos meses, você vai receber uma enxurrada de informações contraditórias, tá? De economia, política, conflito, tecnologia, inteligência artificial, movimentos espirituais, manipulações sociais. Mas existe uma coisa que vocês ainda não entenderam, eu falo de novo. 2026 não será uma continuação de 2025. 2026, todos os especialistas estão dizendo, é um ano de ruptura. E só existe uma pergunta importante para você fazer agora. Como é que então eu protejo a minha família? A fala de Daniel Lopes precisa ser lida como opinião de analista e não como anúncio oficial de conflito. Ainda assim, ela chama a atenção para pontos reais do cenário internacional. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Em qualquer análise geopolítica, energia é poder. Quando Trump endurece o discurso, a pergunta não é apenas por quê, mas também a quem isso beneficia. Historicamente, os Estados Unidos sempre trataram governos alinhados ao chavismo com forte oposição. Sanções não são só ideológicas, são ferramentas econômicas e diplomáticas. Segundo a tese apresentada por Lopes, o motivo oculto estaria ligado ao controle energético, influência regional e disputas de poder na América Latina. Isso não significa que exista um plano militar. Significa que o tabuleiro é muito maior do que discursos. Outro fator é a política interna dos Estados Unidos. Lideranças fortes usam ameaças externas para consolidar apoio interno. É uma estratégia antiga. Mas atenção, uma coisa é retórica, outra é ação militar. Até o momento não há confirmação oficial de qualquer operação. O que existe de fato é pressão econômica, embargos e isolamento diplomático. E isso já tem impacto direto no povo venezuelano. A realidade é que disputas globais quase nunca são por um motivo só. São pacotes de interesses, energia, influência e poder. Por isso, mais importante que o sensacionalismo é a pergunta certa: quem ganha com tensão na Venezuela? Comente, você acredita que há interesses escondidos? Se inscreva e ative o sino para não perder análises como esta.